Notem que o meu x1 ele não conseguiu seguir a referência de 1. Ele ficou com um erro, né? Um erro em regime permanente. Significa o quê? Que aquele projeto do sistema de controle, né, que eu projetei não foi adequado para trabalhar com set point diferente de 0. Ah, Edson, o que você pode fazer ali? Deveria encontrar uma nova alocação de polos. Se eu aumentar o ganho relacionado a x1, lá eu tinha K1 e K2. O K1 era igual a 2 e o K2 0,6. Lógico que se eu aumentar o K1, né, para um valor maior, um valor igual a 20, eu vou diminuir este erro em regime permanente. Mas não existe a garantia que eu vou eliminar. Diminuir eu garanto, mas ainda não existe a garantia de eliminar, ok? Então, o comportamento de x1, de x2 e da minha variável de saída y, tá? O que eu fiz aqui agora? Ó? Eu mantive lá o set point de x1 igual a 1, de x2 igual a 0, partindo dali. E encontrei ali uma nova equação característica. Ó. S ao quadrado, 6s mais 27. Então, qual vai ser o meu novo vetor de ganho aqui? 27 menos 2, né? Que é 27 menos 2, que é da equação característica antiga. E 6, que é da nova, menos 1, que é da equação característica antiga. O meu vetor de controle K deu 25 e 5. Com toda certeza agora, ó, é uma média ponderada entre o erro das duas variáveis. Com toda certeza eu vou diminuir o meu erro. Substituir aqui, ó, o meu novo vetor de controle está aqui, ó, o meu set point. Notem que o meu erro diminuiu, ok? Mas ainda não eliminou, tá? Tem aqui o comportamento da minha variável de saída e tem aqui o comportamento de x2, tá? x1 e x2. Mas Edson, como que você pode fazer então? Você diminuiu o seu erro em regime permanente, mas não eliminou. Neste caso aqui eu poderia fazer o aumento de ordem para eliminar este erro em regime permanente, que é o que nós veremos como o nosso próximo exemplo. Então, como que eu vou fazer este aumento de ordem? Notem que agora eu vou utilizar um vetor de controle em que, em paralelo com o ganho, K1, eu vou ter um fator integral, que eu chamei aqui de ganho integral 1, tá? Ganho integral 1 sobre S, aí eu tenho o K2 aqui, o ganho integral 2 sobre S. Aí eu tenho lá a matriz, né? A matriz A, a matriz B, e eu vou fazer de forma genérica aqui, vou fazer essa distribuição de forma genérica, né? Só lembrando para vocês que quando eu fecho a minha malha, eu tenho determinante, né, de SI menos quem? A menos BK, já em malha fechada com o meu sistema compensado, ok? Então o U continua sendo K multiplicado pelo erro, eu faço aquela simplificação, em malha fechada A menos BK, ok? E aí quando eu faço, né, a determinante de SI menos A menos BK, notem que aumentei o grau, aumentei a ordem da minha equação característica. Antes era de ordem 2, agora passou a ser de ordem 3. E os coeficientes de S ao quadrado, de S e o coeficiente linear, tem a relação, né? Mantém aqui a relação com os elementos da matriz A, com os elementos da matriz B e com o elemento do meu vetor de controle, seja ele K1 ou K2. Agora o nosso próximo objetivo é projetar um vetor de controle que venha dar um aumento de ordem no nosso sistema, ok? E aí como que fica? Olha só que interessante. Ó, ordem 3, mas tudo isso ainda aqui, ó, dividido por S, tá? Esta é a minha nova equação característica, que vai depender da matriz A, da matriz B e do meu vetor de controle, meu vetor de controle K, sobre S. Lógico que o que eu precisaria fazer aqui é encontrar essa nova alocação de polos. Eu chamei todos aqueles coeficientes aqui, eu chamei isso daqui de Q1, chamei isso daqui de Q2, para facilitar a minha vida, né? E chamei o último aqui de Q3, dividido por S. Então tá aqui. Então olhem só, notem que aqui eu tenho o numerador da minha função de transferência e aqui eu tenho a nova equação característica da minha nova alocação de polos, tá, ok? Então eu tenho que B0 de S elevado a N, B1 de S elevado a N menos 1 e assim por diante. Aqui eu tenho S ao cubo, que foi a minha nova equação característica, Q1 S ao quadrado, Q2 S mais Q3 sobre S.
Este S aqui, então, vai passar para o numerador e vai aumentar também uma ordem no numerador. Então, notem que eu aumentei tanto uma ordem no numerador quanto no denominador. Ok? Foi a ordem do meu sistema que aumentou. E ele pode ser representado dessa maneira, né? O B0 elevado a Sn, né? S elevado a N mais 1, porque aumentou também a ordem, porque este S aqui passou a multiplicar. E aqui eu tenho a minha nova equação característica agora de ordem 3. Tá? É dessa maneira que nós iremos aumentar a ordem do nosso sistema. Vamos conferir então como que vai ficar? Bem, eu tinha lá então que a minha equação característica antiga é essa daqui. A minha nova equação característica vai ser essa daqui, ó. S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 4.8S mais 2. Só lembrando para vocês que eu escrevi dessa maneira, né? S ao cubo, Q1S ao quadrado mais Q2S mais Q3. O meu novo vetor de controle vai ser dado dessa maneira aqui, ó. K1 mais Ki1 sobre S, então é como se fosse ali um proporcional, um ganho, em paralelo com a parte integrativa, tá ok? Relacionado ao erro de x1. E aqui relacionado ao erro de x1 é um K2 mais um Ki2 sobre S, ou seja, uma parte também relacionada a uma proporção em relação ao erro de x2 e uma parte integrativa relacionada ao erro de x2. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu defini no MATLAB como simbólico as variáveis que eu estou trabalhando, né? K1, Ki1, K2 e Ki2, né? E fiz aqui, ó, coloquei nas minhas matrizes A, B, já a minha matriz bonitinha lá na representação na base canônica controlável. Dei um expand para ele distribuir e depois eu pedi para ele juntar os termos semelhantes em S. S é o cubo, S é o quadrado, S e o termo constante. E aqui, ó, dei então o collect e ele me apresentou, ó, S é o cubo mais K2 mais K1, S ao quadrado, mais K1 mais Ki2, né, mais 2S, mais Ki1 multiplicado por S. Bem, multiplicado não, desculpa, né, dividido por S. Bem, agora basta eu fazer o quê? Se eu tenho a equação característica antiga, eu sei que o coeficiente de S ao quadrado é 3. Eu sei que o coeficiente de S é 4.8. Eu sei que o coeficiente linear vale 2. Basta resolver, ó. K2 mais 1 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. K1 mais Ki2 mais 2 tem que ser igual a quanto? A 4.8. E o Ki1 tem que ser igual a quanto? A 2. Então eu resolvi, ó. O K2 então vale 2, o Ki1 vale 2, o K1 mais o Ki2 mais 2 vale 4.8. Logo eu sei que o K1 mais o Ki2 vale 2.8. Eu não tenho como ainda fazer essa relação, eu tenho que dar aqui uma solução particular, porque eu tenho uma variável aqui que está solta. Então eu escolhi para essa solução particular o integral, né, referente ao x2, que é o Ki2, igual a 0. Se eu tomei o Ki2 igual a 0, então o K1 vai ser igual a 2.8. Então notem que eu já defini quanto que vale o K2, quanto que vale o Ki1, né? O Ki1, quanto que vale o K1 e quanto que vale o Ki2. Já tenho o meu vetor de controle, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu vetor de controle e coloquei aqui, ó, porque ele é um pouquinho mais extenso. Vou mostrar para vocês, olha. Aqui, ó, o K1, 2.8. A parte integrativa agora em paralelo, né, que vale 2, o Ki1. O K2 também vale 2 e o Ki2 vale 0, ok? É o meu vetor de controle. E aí, né, fazendo tudo isso daqui, eu vou chegar então que se eu pegar e fizer lá a determinante de SI menos A menos BK, eu vou chegar naquela equação característica que eu tinha, ok? Então aqui, ó, o meu vetor de controle, como que ele ficou, e a minha nova equação agora que representa o meu sistema. Notem que essa equação aqui, antes eu tinha S mais 1. Ficou o que? S ao quadrado mais 1, porque aqui era dividido por S. E a minha equação característica ficou o que? S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 4.8S mais 2, tá? Aqui, notem que eu fiz o que? Eu defini, né, o meu valor de K, que é esse daqui, ó,
já defini lá o S como variável simbólica e fiz a determinante do meu sistema, ok? Fazendo a determinante aqui do meu sistema, ele me dá a possibilidade aqui de duas funções de transferências. A função de transferência que equivale aqui ao meu sistema é essa daqui, ó. Ficou assim, ó, 5s ao quadrado mais 5s sobre 5s ao cubo, 15s ao quadrado mais 24s mais 10. Eu sei que se eu dividir todo mundo aqui por 5, eu vou chegar nesta equaçãozinha aqui, ok? Então, só mostrando para vocês que no MATLAB, se eu colocasse lá determinante, né, de SI menos A menos BK, com este novo vetor de controle aqui, ele realmente vai me dar essa função de transferência já em malha fechada, já compensada. Okay? Então, ao aplicar o step, ó, com o meu set point igual a 0, não teve problema, ele conseguiu eliminar o erro em regime permanente, em x1, né, x2, e aqui é a minha variável de saída. Tá? Aqui eu apliquei o comando do MATLAB. Qual é a minha nova matriz A? Notem que agora essa matriz A aqui, pessoal, já é a minha matriz A já compensada, que é referente a esta função de transferência aqui. Aí eu coloquei, ó, A, né, na forma canônica controlável, defini A, defini B, defini C e defini D. Notem que aqui, ó, eu preenchi, né, AN, BN, CN e D. D aqui vale 0. Já é o meu sistema compensado e a minha variável de saída. O initial, partindo de menos 1, ó, como que se comportou aqui a minha variável de saída. Aqui eu preenchi com identidade. Quando eu preencho com identidade, eu vou observar quem? As variáveis de estado. Notem, né, que eu declarei ali, dei o initial partindo de menos 1. Ah, Edson, por que agora que foi a segunda variável de estado que você partiu de menos 1? Porque ao fazer este aumento de ordem, né, surgiu mais uma variável. Esta variável aqui, ó, que estava antes, que na verdade antes não estava, apareceu no nosso sistema. Mas o meu x1 é a segunda variável de estado e o meu x2 é a terceira variável de estado. Então o comportamento do meu sistema, ó, é esse daqui, tá? Aí você pode perguntar, mas Edson, e essa relação aqui desta variável que apareceu pra gente, né? Se essas variáveis possuem uma relação de derivada, né? Esta variável aqui é a integral de x1 que apareceu, ok? Exemplo, vamos lá, um exemplo para vocês. Imagine que o x1 fosse velocidade e o x2 fosse aceleração. Se eu aumentei a ordem do meu sistema, vai aparecer uma variável que é a integral de velocidade, que seria a posição, ok? Então essas seriam as correlações que nós faríamos. Então eu tenho aqui a minha antiga variável x1 e x2, e aparece aqui uma variável que é a integral de x1, porque houve o aumento da ordem do meu sistema. Mas eu conseguiria ver como que o meu sistema iria se comportar, ok? Então aqui a variável de saída não altera, a minha variável de saída antes continua sendo igual à variável de saída que eu tenho agora. Notem que antes a minha matriz C era composta, né? A minha variável de saída era composta por um x1 mais um x2. Agora ela continua, mas ela está sendo composta aqui por né, x1 mais um x2, mas o x1 e o x2 foi deslocado. Agora o x1 passa a ser o x2 e o x2 passa a ser o x3. Mas a composição da variável de saída continua sendo a mesma, ok? Então, desta maneira, eu consegui ali implementar o aumento de ordem. E aqui, ó, no MATLAB do Simulink, eu coloquei com o meu set point igual a 1, para ver se meu sistema, se ele realmente iria eliminar o erro em regime permanente. E realmente eliminou, ó, o erro em regime permanente, ok? O meu x1 ele realmente conseguiu acompanhar o valor do set point, o meu x2 não tinha dado problema e aqui a variável de saída, ok? Então eu consegui ali, né, aumentar a ordem do meu sistema e conseguir fazer com que o meu sistema seguisse o valor de referência.
Então eu utilizei daquela técnica, tendo que colocar no meu ganho, né, uma correção integrativa em paralelo. Ok?